Boa noite a todos, a todas. Bom dia, boa tarde, ou para quem vai nos assistir pela internet no futuro, né? Ou que está nos assistindo agora também, em outro lugar do mundo. É uma alegria estar aqui, pessoal, mais uma vez, nas quartas-feiras, que é o dia que geralmente eu venho quase todo mês, né? Estou presente com vocês. E hoje a gente tem um tema muito delicado, pecado por pensamento. Quando a gente vai estudar o Evangelho, vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ou até mesmo o Novo Testamento, é comum até ouvir, vocês acabaram de me escutar falando a palavra estudar o Evangelho, dá sempre uma referência a você pegar algum conteúdo, algum ensinamento, qualquer coisa que seja, até mesmo uma conta a gente estuda. A gente pega uma conta matemática e vai estudar fazendo exercícios e fazendo cálculos. A gente vai estudar para uma prova que é uma decoreba, uma prova que você precisa reter muita informação, você também vai lá e vai ler e vai tentar colocar aquilo na cabeça para depois apenas replicar. A grande questão que eu venho refletindo ultimamente, e essa reflexão partiu para boa parte das coisas que acontecem na minha vida, acontecem assim, meus amigos às vezes ficam meio assustados comigo, que eu acordo de manhã, o que Kardec chamava de mediunidade de intuição, e vem aquela mensagem, tem que fazer isso aqui. Na pandemia eu vi essa voz, tem que fazer, eu fiquei 48 horas escrevendo um documento sobre o futuro do movimento espírita, sem parar. Foi uma coisa assim assustadora. E num desses dias, quando eu acordei, eu tive a intuição de que precisava escrever um conteúdo, um livro sobre a mensagem do Evangelho. E essa reflexão era uma reflexão que, apesar de todos nós sabermos o quanto existem de livros que trazem essa reflexão sobre o Evangelho, basta olhar a coleção de Emmanuel, aquela coleçãozinha que tem vários tamanhos, inclusive, que é o Pão Nosso, o primeiro dos livros, o Fonte Viva, o Vinha de Luz, que nada mais são do que reflexões sobre o Evangelho. Mas esse pensamento que eu acordei com essa intuição, ele vinha em linha com a preocupação que eu vinha tendo sobre essa questão do estudar o Evangelho. Colocar o Evangelho no lugar que nós precisamos ler, refletir, pensar numa mudança de comportamento a partir daquilo e só isso. E depois nessa minha reflexão, eu assim, tenho várias razões para me sentir muito certo, correto em relação a isso. Se vocês discordam de mim, fiquem à vontade. É de que o Evangelho ele é muito mais para sentir do que para estudar. Então, algumas vezes eu estava fazendo o Evangelho no lar, eu estava assistindo uma palestra, um conteúdo como esse, e eu comecei a refletir sobre o quanto eu estava lendo, pensando no quanto aquele conteúdo iria transformar a minha vida de alguma forma, mas o sentimento não estava vindo. E eu descobri, assim, provocando essa questão de sentimento, que o Evangelho ele precisa tocar o coração da gente, a alma da gente de uma forma diferente, para depois o entendimento por meio do estudo ser viável. Ele primeiro toca, pode tocar chocando, como Jesus às vezes fazia, quando ele era duro com as suas parábolas, ou quando ele era duro contando algumas histórias que chocavam a sua época, mas pode também tocar a gente com remorso, com uma emoção diferente. A partir daquela emoção é que chega a transformação. E essa maior emoção nós sentimos estudando o Evangelho, lendo o Evangelho, se conectando com o Evangelho, sentindo o Evangelho por meio do Sermão da Montanha. E agora vocês vão entender porque eu estou fazendo esse sermão todo, contando até dos meus sonhos malucos para vocês, para a gente falar no nosso tempo. Porque foi logo depois do Sermão da Montanha, logo depois que Jesus falou que brilhe a vossa luz, que vós sois o sal da terra,
Logo depois que Jesus deixa todo aquele conjunto de ensinamentos que para muitos religiosos, se todo o evangelho se perdesse, só sobrasse aquilo, ele conseguiria entregar a sua mensagem para transformar completamente a humanidade, Jesus para, segundo o evangelho de Mateus, e começa a falar sobre a interpretação da lei. A lei que trazia o jugo que era feito a partir do entendimento de cada rabino, de cada seita, de cada tendência, de cada núcleo judaico que existia naquela época, o israelita. E Jesus, nos dizendo que não vinha para romper a lei, mas que ele vinha para cumprir a lei, ele não veio destruir a lei, que a lei que precisava permanecer, ele começa a trazer uma série de ensinamentos. E ele fala, vocês ouviram o que foi dito, ou numa linguagem daquelas Bíblias mais antigas, ouvistes o que foi dito. Provavelmente vocês já ouviram falar. Então ele começa a trazer uma série de ensinamentos, e dentro desses ensinamentos, ele fala, ouvistes, ou vós ouviram o que foi dito. E ele, eu vou ler aqui textualmente para vocês, Evangelho de Mateus 5, 23, 27, ele fala, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado ao inferno. Eu li a parte seguinte aqui para a gente entender e compreender que Jesus usava de uma linguagem figurativa. Jesus não queria que ninguém arrancasse o olho, né? Vocês acreditam que Jesus queria que a pessoa arrancasse o olho, porque o olho, aquele olho ali, é como se um olho visse o pecado, o outro olho não. Você imagina, você está vendo alguma coisa que você está, né, ou maldizendo, ou adorando, e um olho gosta, um olho desgosta. Isso não acontece dessa forma. Da mesma forma, quando Jesus diz que ouviste o que foi dito, mas eu vos digo, ou vocês ouviram o que foi dito, eu agora te digo, ele está aprofundando o jugo. E é curioso porque o próprio Jesus diz que o jugo dele é leve. Ele diz que o jugo dele é muito mais leve do que os jugos dos fariseus, por exemplo. E agora ele pega esse mesmo jugo, ele pega essa mesma lei e fala, olha, não é só adulterar não. Olhou para a mulher e desejou, você vai pecar. E você vai se ver com a lei divina. E você vai se ver do lado de lá no inferno. Opa! Olha, não é só adulterar não. Mas se você desejar aquela outra pessoa, aquele outro homem, aquela outra mulher, olhar com outros olhos, você já está pecando e você já vai ter problemas com a lei divina. Bom, a palavra adultério aqui, nesse contexto, da mesma forma que a palavra que ele está falando do olho, ela tem um sentido figurativo para nos falar de todas as coisas que são contra a lei, de todas as coisas que nos induzem ao equívoco, ao errado. O adultério não é uma coisa não só socialmente aceita, moralmente aceita. Socialmente, quando eu falo, não é pela sociedade como um todo, é socialmente do ponto de vista relacional, de você com o outro, com o teu parceiro, com alguém que é o teu fechamento, mas é alguma coisa que é desagradável, sim, à lei divina, por essas outras coisas que vêm antes. A gente acredita muito que uma coisa desagrada a Deus e não desagrada aos homens, mas tudo que vai desagradar ao outro, que vai ferir ao outro, desagrada automaticamente a lei divina. Mas não é sobre isso que Jesus está falando. Ele está falando de qualquer delito.
mas eu sei o que vocês pensaram. Eu estou vendo aqui o olho de todo mundo. Vocês não sabem não que eu estou vendo quem está dormindo, quem está olhando assim, e agora? Porque a gente já tinha ouvido falar sobre isso, do pecado por pensamento, mas e agora? E aquela vizinha que eu olho todo dia e fico julgando, fico xingando, aquelas pessoas que você vê fazendo mal e que você deseja o mal também, você olha, aconteceu uma coisa com uma pessoa que é muito ruim na tua interpretação, e você vai lá e fala, bem feito. Não acontece com vocês não, porque às vezes acontece comigo, gente. E eu estou aqui, ó, imagina, o Carlos me escalou para essa... Carlos, a culpa é dele. Ele falou, eu não posso rejeitar o tempo. Eu dizer, Carlos, eu não posso falar sobre isso ainda, né? Não é? Até tentei trocar, porque era para eu estar aqui na semana passada, eu estava viajando, ele falou, você vem na próxima semana, mas mantém o tema, Jaime. Aí eu falei, então ele insistiu. Mas olha, brincadeiras à parte, Jesus nunca teve a intenção de que ninguém pecasse por pensamento. Você dizer para um adolescente que ele vai olhar para um outro adolescente atraente, ou para não um adolescente só, né, gente? E que ele não vai se sentir atraído, poxa, que mulher bonita, que homem bonito, ele pecou. Não é essa a mensagem que o Cristo quer passar para ninguém. Jesus sabe dos nossos pensamentos. Na escala espírita, questão 100 do Livro dos Espíritos, fica muito claro sobre quem nós somos. Sabe quando Santa Teresinha fala que eu sou o que Deus pensa de mim? E Deus sabe exatamente quem nós somos. Jesus é o ser que nós conhecemos mais próximo de Deus, que tem uma maior conexão com Deus. Ele sabe exatamente quem nós somos. Ele sabe exatamente para quem ele estava falando. Ele nunca teve a pretensão de que nós não pecássemos por pensamento. Mas na escala espírita, a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, quando você observa e compara, e é importante fazer esse comparativo, e aí eu convido todo mundo a estudar, a pegar um papel e colocar, e vai estar lá, espíritos imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito. Uma visão um pouco turva sobre Deus, ou de quem é Deus, ou do que é Deus. Aí você pula lá para segunda ordem dos espíritos, bons espíritos. Predominância do espírito sobre a matéria. Uma visão mais clara do que é Deus. Vocês percebem que é o inverso? Você imagina, quando eu tinha 14 anos, eu li o Livro dos Espíritos. Eu passei uns 2 anos tentando entender se eu era 2 ou se era 3. Aí não demorou muito, eu cheguei a 3 mesmo. Tem que marcar aqui. Eu estou na terceira ordem. E a gente fica em dúvida, né? Em relação a onde nós estamos ali, porque a terceira ordem, tem quanto? Tem o quê? Tem 30 ali, cara? É enorme. A segunda ordem tem 2, 3. 2. E na primeira ordem só tem uma. Uma eu digo subdivisão, tá? Para quem não conhece ainda, para quem não estudou o Livro dos Espíritos. Se nós somos espíritos imperfeitos, e obviamente, provavelmente deve ter alguém aqui que já está na escala superior, e eu peço desculpas se eu chamei vocês de terceira ordem, se vocês já são 2, tá? Me desculpem, segunda ordem, porque eu estou por ter generalizado. Mas se nós somos espíritos imperfeitos, Jesus sabia sobre isso. Por que ele acreditava que nós, na predominância da matéria sobre o espírito, não pecaríamos por pensamento? Se no próprio Libertação de André Luiz, você vai encontrar uma parte que esclarece que nós somos seres que vivemos uma tensão constante entre o mal e o bem. Gente, não precisa a gente escalar muito e aprofundar, mesmo na doutrina espírita, para entender que a gente é tensionado o tempo todo pelo mal e pelo bem dentro desse mundo. Quem trabalha sabe do que eu estou falando. Você imagina dentro de uma mesma família, às vezes,
os irmãos são completamente diferentes. E você vai vendo essa diferença depois. Você não vai entendendo direito como aquilo funciona. E depois você vai compreendendo como se conectam os mecanismos da reencarnação, que espíritos, num momento completamente diferente, podem estar experimentando o mesmo projeto de encarnação. Porque a nossa evolução se dá em espiral. Às vezes nós achamos que já fomos muito longe, mas nós depois recaímos. Recaímos pela incompreensão. Recaímos por essas tensões que acontecem dentro de nós. É óbvio que isso acontece dessa forma. Então, Cristo nunca quis que a gente não pensasse pelo pensamento. O que é que ele contava? Ele contava no aprofundamento da lei de que nós vigiássemos os nossos pensamentos, que nós soubéssemos o que Emmanuel ensina no livro Pensamento e Vida, que eu muito recomendo para vocês, e que eu diria para vocês, alguém aqui já leu o Pensamento e Vida? Levanta a mão só para eu ter uma ideia. Olha, algumas pessoas leram, 4, 5, mas todo mundo podia ter levantado a mão. Porque todos vocês leram e estudaram Pensamento e Vida e não sabem. Porque Pensamento e Vida é um manual, um livro da espiritualidade, que foi publicado aqui na Terra, a partir de uma provocação que foi feita a Emmanuel, dizendo para ele, olha, traz um livro lá da espiritualidade para a gente conhecer como é que se estuda lá. E aí ele falou, olha, vou trazer um livrinho que tem lá simples, que vocês estudam antes de reencarnar. Aí você vai ler um capítulo daquele livro, você, se não ficar uns 3 dias meditando, tem alguma coisa errada. Porque é um livro profundo. É um livro que... está até aqui. Eu tinha esquecido que trouxe, gente. Eu estou ficando meio... né? É o tipo de livro que você faz isso aqui. Você escreve 100 vezes nele. Né? Porque é um livro, de fato, muito profundo. Um livro que nos faz refletir sobre questões que, às vezes, a gente esquece. Mas todos nós já estudamos. E Emmanuel fala que a mente é o espelho da vida em toda parte. A mente é o espelho da vida em toda parte. E é a partir da mente que o pensamento é criado, que o pensamento se projeta. E tudo aquilo que nós vemos no mundo, tudo aquilo que nos afeta, tudo aquilo que nós enxergamos, nada mais é um reflexo daquilo que temos dentro de cada um de nós. Por isso que quando o nosso pensamento é serenizado, quando o nosso pensamento é vigiado, quando o nosso pensamento é comprometido com a agenda do bem, com a nossa evolução, com a melhoria do outro, o que você vai ver do outro lado, o que você vai enxergar no mundo, são os reflexos dessa construção que você está fazendo dentro da tua cabeça, dentro da tua mente. Jesus, dessa forma, quando fala que nós precisamos cuidar da nossa casa mental, ele nos provoca a cuidarmos da verdadeira moral. A verdadeira moral, eu já contei aqui outras vezes e não vou contar para não cansar o vídeo de quem já me assistiu umas sei lá quantas vezes, é aprofundada com Platão, na República, segundo livro, num mito chamado Anel de Giges, que é aquele pastor, que já estou eu contando de novo. Eu vou contar, já comecei a contar, porque teve gente que fez assim, conta, Jaime. Conta ou não? Conta, Jaime. Tá bom, então eu vou contar. Giges estava passeando, né, e veio uma grande tempestade que abriu um buraco enorme na rua. E lá dentro do buraco tinha um gigante quando ele olhou. E ele viu o gigante, ele foi lá para ver que danado é esse gigante. Quando chegou lá, o gigante estava morto. E com o gigante tinha um anel lindo. Quando o gigante estava morto, ele pegou o anel. Foi embora. Quando ele se reuniu com os outros pastores, ele mexeu o anel assim, sabe quando você bota a pedra do anel para dentro? Ele colocou a pedra do anel para dentro, quando colocou, ele viu que as pessoas não o viam mais. Era o anel da invisibilidade. Voltou e, as pessoas voltaram a vê-lo. Ele percebeu que ele adquiriu o superpoder da invisibilidade. A partir dali, ele pediu para prestar contas ao rei sobre as ovelhas, chegou lá no palácio, Giges, danado, seduziu a rainha,
invisível, não sei como ele fez isso, assassinou o rei e virou o governante daquelas terras. Platão nos faz uma provocação, não só para falar sobre que os meios não justificam os fins, mas também para que nós entendêssemos o quanto nós, não sendo passíveis de punição, cuidaríamos e nos comportaríamos da mesma forma que nós nos comportamos. Ou seja, quem é você quando ninguém está olhando? Se o nosso comportamento mudaria se nós fôssemos invisíveis para fazer qualquer coisa, tipo assim, eu vou pegar um avião de graça, eu vou olhar aquela mobília da vizinha que eu estou doido para saber se eu boto sofá naquele lugar ou não, mas eu sei que ela colocou, eu vou lá olhar e não tenho permissão. Eu vou pegar um doce de graça, eu vou entrar no cinema, não tem ninguém, eu sento ali, entro. O que eu vou fazer se ninguém pode me pegar ou se eu não posso ser punido por isso? O que eu faria? O conjunto das coisas que você faria, ou a forma como você se comportaria moralmente, mesmo que você não fosse punido por isso, a isso se chama aquisição e desenvolvimento moral. As coisas que você só faz porque você poderia ser punido ou porque você espera uma recompensa, nada mais é do que uma resposta a um evento externo, e isso não faz de você uma pessoa má ou boa, te faz temerosa, te faz covarde ou te faz corajosa por fazer, mesmo que você possa ser pego. Jesus nos provoca, depois de Platão, a entender que há essa necessidade de construir uma moral que não seja só uma moral que seja punida como o adultério era punido, de uma forma muito dura, seja feita dentro de nós para que nós nem pensássemos nessa situação, nem pensássemos em assassinar, nem pensássemos em roubar, nem pensássemos em falar do outro, nem pensássemos em fazer qualquer coisa errada. Mas Ele sabe que nós ainda não somos capazes de fazer isso. Ele sabe e sabia que nós ainda éramos seres em construção. E o que nós vamos fazer com isso se nós ainda não sabemos como acabar com esses pensamentos? Como não replicar essas ações? Tudo bem, parece muita responsabilidade para a gente ainda não pensar. Mas nós já podemos lidar com esses pensamentos de uma forma mais digna, mais cristã, lembrando de tudo que aprendemos, lembrando da regra de ouro, que se fizermos alguma coisa contra o outro, aquilo, de alguma forma, é uma ofensa a nós mesmos. Não faça ao outro aquilo que não gostaria que vos fizessem. Essa era a expectativa que Jesus tinha em relação a cada um de nós. Já nos Salmos, Davi, Salmo 139, eu estava lendo agora há pouco antes de subir para cá. Aquele: Senhor, eu sei que tu me sondas. Antes mesmo de eu falar uma palavra, tu já sabes que palavras são essas. Se Ele sabe quem nós somos, se Ele conhece o nosso coração, e ainda assim, Ele nos escolheu para sermos instrumento na modificação de pessoas, das nossas famílias. Ele nos escolheu para nos conectarmos aqui, e a partir daqui, seja num processo de chegada para um tratamento espiritual, se conectando a uma comunidade maravilhosa como é essa dessa instituição, que a cada dia eu me encanto mais com a comunidade. A cada dia que eu venho aqui, eu venho outro dia na terça-feira, me encanto. Venho no domingo, tenho contato com o pessoal da biblioteca, me encanto. Você vê o quanto você se conecta com pessoas maravilhosas. Se Ele, apesar de saber do nosso passado, aquela passagem lá na série Os Escolhidos, o The Chosen, para quem assistiu, que Pedro, quando sai da jangada, ele já estava completamente desesperado, ia perder a mulher que ama, a família, ia perder a casa, ia perder o barco,
ia ser preso, estava condenado, e quando ele chega, Jesus resolve o problema dele, fazendo aquela multiplicação e fazendo com que ele coletasse o máximo, ou pescasse o máximo de peixes possíveis, e Pedro se rende, se joga no joelho dele, e fala assim: afasta de mim, porque você não sabe quem eu sou e o que eu fiz. Nós não precisamos pedir a Jesus que se afaste, porque em algum momento no nosso passado, nós pensamos, agimos. Nós fomos a pessoa que não foi tão legal com o outro. Porque se Ele nos escolheu para estar aqui, por alguma razão, por alguma forma, apesar de sermos quem nós somos e apesar de termos o passado que temos ou termos errado, o quanto nós erramos, é porque Ele acredita em quem nós podemos nos transformar. E mesmo se você estiver passando pelo maior problema da sua vida hoje, e estiver aqui, estiver aflito, estiver vivendo um drama familiar, estiver vivendo um drama pessoal que não sabe como concretizar e como resolver, Jesus escolheu você. Ele vai tocar o seu coração. Ele vai te dizer: não estuda não, me sente, vem, atende o meu chamado, se conecta com as pessoas. Não se preocupa se você ainda pensa aquelas coisas que você não gostaria de pensar, mas começa a agir pelo bem, começa a pensar melhor, começa a vigiar os teus pensamentos e a orar, porque o resto eu já sei. É que no futuro, cada um de nós seremos também anjos, por meio da evolução, por meio da reencarnação, por meio de tudo que nós já conhecemos, trazido por Allan Kardec, os espíritos da falange do Espírito de Verdade, e tantas outras obras que nós conhecemos, como Emmanuel, as psicografias de Chico Xavier, e tantos outros conhecimentos. Nós já sabemos que no futuro nós também seremos anjos e não nos preocuparemos com os nossos pensamentos, mas agora o que importa é que nós façamos a nossa parte. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.